E na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediários. De um lado, o LG K71 com lançamento em 2020 e do outro lado, o Redmi Note 9S com lançamento também em 2020. São bons celulares potentes do mercado que atualmente estão numa faixa de preço um pouco alta, que estão na faixa dos R$ 1.600 a R$ 1.700. É um comparativo entre a LG versus a Xiaomi e a gente vai ver qual que vale mais a pena hoje. E os links desses celulares ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se você gosta desse nosso conteúdo, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o LG K71 conta com 17,74 cm de altura, 7,77 cm de largura, 0,87 cm de espessura, pesando 220 gramas. Enquanto que o Redmi Note 9S conta com 16,57 cm de altura, 7,66 cm de largura, 0,88 cm de espessura, pesando 209 gramas. E a última versão do sistema operacional no LG K71 é o Android 10, enquanto que o Note 9S traz o Android 11 MIUI 12. Entrando na parte de processador, o LG K71 conta com um processador octa-core, sendo 8 núcleos, com 4 núcleos com 2.3 GHz Cortex A53 e 4 núcleos com 1.8 GHz Cortex A53. Enquanto que o Note 9S também conta com um processador octa-core, sendo 8 núcleos, com 2 núcleos com 2.3 GHz Kryo 465 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 465 Silver. E o chipset que acompanha o LG K71 é o MediaTek Helio P35, enquanto que o Note 9S é o Snapdragon 720G. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que são 8 núcleos, a frequência deles também são iguais, e quando se fala no tamanho do semicondutor, o Note 9S é mais eficiente, com 8 nanômetros contra 12 nanômetros do LG K71. E já nas partes de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Note 9S se saiu melhor. E para auxiliar nesse processamento, o LG K71 traz uma GPU PowerVR GE8320 com uma frequência na GPU de 680 MHz, enquanto que o Redmi Note 9S utiliza a GPU Adreno 618 com uma frequência na GPU de 750 MHz. Já na parte de memória RAM, o K71 utiliza uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 3 GB ou 4 GB de memória RAM, enquanto que o Note 9S utiliza uma memória do tipo LPDDR4 também, contendo versões de 4 GB ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de armazenamento interno, o LG K71 utiliza uma memória do tipo eMMC 5.1, com versões de 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, enquanto que o Note 9S utiliza uma memória do tipo UFS 2.1, que é mais eficiente que o eMMC 5.1, contendo versões de 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. Já na parte de memória externa, o LG K71 pode ter um microSD de até 1 TB de memória, enquanto que o Note 9S pode ter um microSD de até 512 GB de memória. E entrando na parte de display de tela, o LG K71 traz uma tela com 6.8 polegadas, enquanto que o Note 9S é um pouco menor, com 6.67 polegadas. E a resolução do K71 é em Full HD Plus 1080 pixels, como também o Note 9S trazendo uma tela em Full HD Plus 1080 pixels. E a densidade de pixels tanto do LG K71 quanto do Note 9S é de 395 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no K71 é uma IPS LCD, como também o Note 9S trazendo uma IPS LCD com 450 nits e um HDR10. E a taxa de atualização do K71 é em 60 Hz, igual o Note 9S trazendo uma tela com 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o LG K71 apresenta 3 lentes na sua parte traseira do celular, sendo uma lente principal com 48 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a fotos com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 5 megapixels,
uma abertura focal de 2.2 e o sensor de profundidade com 5 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 9S conta com uma lente principal de 48 megapixels, uma abertura focal de 1.79, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2 e uma lente macro, que é para imagens mais próximas, com 5 megapixels e uma abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as lentes nos celulares contam com inteligência artificial, e quando a gente fala sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, ambos contam com 1/2 de polegada. E a resolução das fotos tanto do LG K71 quanto do Redmi Note 9S é de 8000 por 6000 pixels. E a câmera frontal do LG K71 tem 32 megapixels, uma abertura focal de 2 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada, enquanto que o Note 9S traz uma lente frontal com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o LG K71 consegue gravar em Full HD em 80 pixels, enquanto que o Note 9S consegue gravar em 4K 2160 pixels. E a gravação do LG K71 em Full HD pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Note 9S consegue gravar em 4K a 30 fps. Já nas suas câmeras frontais, tanto o LG K71 quanto o Note 9S consegue gravar em Full HD a 30 fps na sua câmera frontal. E na parte de bateria, a bateria do K71 é de 4000 mAh, com uma potência máxima de carregador de 10 watts. Já a bateria do Note 9S conta com 5020 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts. E o sensor de impressão digital no K71 fica na parte traseira do celular, enquanto que o Note 9S conta com sensor de impressão digital na parte lateral do celular. E a proteção que utiliza o K71 é o cristal Dinorex, enquanto que o Note 9S utiliza o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o K71 consegue rodar no Ultra a uns 50 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o K71 consegue rodar no balanceado a 30 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no HDR a uns 28 fps. Já no Call of Duty, o LG K71 consegue rodar no médio a uns 30 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no muito alto a 60 fps. Já no Fortnite, o K71 não conseguiu rodar o Fortnite, enquanto que o Note 9S consegue rodar no médio a uns 27 fps. Já na Arena of Valor, o K71 consegue rodar nos gráficos no Vida a 30 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar nos gráficos abaixo do Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o K71 consegue rodar no máximo a uns 23 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no máximo a 30 fps. Já no PES 2021, o K71 consegue rodar no alto a uns 21 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no alto a uns 58 fps. E no Ark, o LG K71 consegue rodar no baixo a uns 8 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no épico a uns 20 fps. E no Genshin Impact, o LG K71 consegue rodar no muito baixo a uns 12 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no médio a uns 26 fps. E no Black Desert, o K71 consegue rodar no baixo a uns 29 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no alto a uns 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o LG K71 consegue rodar no médio a 30 fps, enquanto que o Note 9S consegue rodar no Ultra a uns 58 fps. O resultado dessa comparação é que são bons celulares, mas tem alguns porém. Começando pelo design, as dimensões deles são um pouco parecidas, quanto à construção deles na parte frontal é igual ao dos celulares hoje em dia atualmente, que utiliza a parte frontal da tela toda. Na parte traseira também são um pouco parecidos. Já sobre as cores deles, o LG K71 traz versões como um preto e um branco, enquanto que o Note 9S traz versões com um azul, um preto e um branco. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu fico com o Redmi Note 9S, que foi superior na maioria dos jogos, com uma boa taxa de quadros e com um bom desempenho. Pelo que eu vi do LG K71, não é um celular muito recomendado para jogos, pois o processador e o chipset dele são bem abaixo do que eu esperava dele.
Já para a câmera, meu voto fica para empate, pois apesar do LG K71 ter uma lente frontal com mais pixels, o Note 9S consegue gravar em 4K na sua câmera traseira. E para a parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Note 9S, que conta com seus 5020 mAh, que conta com uma potência máxima de carregador de 18 watts. E para a tela, eu fico com empate, porque apesar do LG K71 ter mais polegadas, o Note 9S conta com uma tela com um HDR10. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Redmi Note 9S leva essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele entrega, que é o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades em geral. O preço do LG K71 está numa faixa de preço hoje que eu gravo esse vídeo de R$ 1.700 a R$ 1.900, enquanto que o Redmi Note 9S está numa faixa de preço de R$ 1.700 a R$ 1.800. Para mim, os dois celulares estão muito caros. O K71 é um bom celular com algumas ressalvas, o preço dele está muito alto, é um celular utilitário que traz uma caneta nele que ajuda muito. O processador dele é um processador básico com chipset também, então não é um celular que você vai usar para jogos. Eu vejo ele mais um celular versátil para o dia a dia. Então, para você estudar, ver seus PDFs, ver filmes e séries, redes sociais também seria bom, mas não vejo como jogos. E já para o Note 9S, também é um celular que está caro, mas é um bom celular bem potente. Então eu acho bom que ele tem um conjunto muito bom. Então as câmeras, a tela, o desempenho e a bateria é muito harmônico. Então é um celular bem potente que entrega um bom valor, em comparação do LG K71, que não trouxe um processador para o celular que ele é. Para mim, o LG K71 vale bem abaixo disso, então eu acho que ele estaria uma faixa boa de 1.200 até 1.300 ou 1.400, dependendo da versão. Só que 1.700, 1.800 reais nele é muito caro e não acho que vale a pena. O Redmi Note 9S também está caro, apesar do custo-benefício ficar para ele, 1.700, 1.800 reais nele não está valendo a pena. Eu já vi ele na faixa de preço de 1.500, então é um pouco difícil de ver ele nessa faixa de preço. Só que é um bom celular, foi superior ao LG K71 e por isso que hoje fica com custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou e caso queira saber mais deles, clique no link da descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.